Também lhe parece que janeiro é a época morta para quem cultiva o seu próprio jardim? Os trabalhos parecem terminados, as sementes estão nas caixas à espera da primavera. E se eu lhe dissesse que está a desperdiçar tempo precioso, que é possível, agora mesmo, no auge do inverno, lançar as bases para o jardim mais exuberante e saudável que alguma vez sonhou? E tudo isto, eliminando completamente aquela dor de cabeça de ter as sementeiras nos parapeitos da janela. Parece magia? Nada disso. Hoje vou desvendar todos os segredos da sementeira no inverno em janeiro. Vai ficar surpreendido com tudo o que ainda não é tarde para semear, mesmo por cima da neve. Fique conosco, vai ser muito interessante. Vamos começar por perceber por que é que este método, à primeira vista tão estranho, funciona. Tudo se resume a uma palavra mágica: estratificação. Muitas sementes, especialmente as de flores perenes, estão geneticamente programadas para sobreviver ao inverno. Têm um revestimento denso e um embrião adormecido que não acorda enquanto não sentir a mudança das estações. Para isso, a semente precisa de congelar bem e depois descongelar lentamente com o sol da primavera. É exatamente a este processo que chamamos estratificação. Podemos, claro, imitá-lo em casa, no frigorífico, trocando as sementes de toalhetes úmidos para secos. Mas para quê, se a natureza já criou o frigorífico ideal para nós? O nosso próprio jardim sob um manto de neve. Semear em janeiro é a forma mais natural, mais simples e mais eficaz de endurecer as sementes e obter na primavera uma germinação uniforme e plântulas robustas. Então, por onde começar a nossa lista? Claro que sim, pela rainha da sementeira de inverno, a Aquilegia, também conhecida como acácia azul. Esta flor é uma verdadeira descoberta para quem está a começar a jardinagem. Ela é totalmente despretensiosa, cresce maravilhosamente bem tanto na sombra quanto ao sol, e a variedade de suas formas e cores é de tirar o fôlego. Dos tons pastéis mais delicados às estrelinhas bicolores e vibrantes, a Aquilegia embeleza qualquer cantinho do seu jardim. As sementes dela são relativamente grandes e exigem obrigatoriamente a estratificação a frio. Se você as semear apenas na primavera, pode esperar muito tempo pelos rebentos, ou até mesmo nunca os ver. Mas a sementeira em janeiro, debaixo da neve, é exatamente o que se recomenda. As sementes passarão por um ciclo completo de congelamento e descongelamento, e até a primavera você terá mudas fortes que florescerão logo no segundo ano. Imagine só, nada de bandejas, nada de repicagem. Na primavera, você simplesmente encontra as plantinhas prontas. O próximo destaque da nossa lista é ela, a aromática e adorada lavanda. Muita gente hesita em cultivá-la a partir das sementes, pois acham que é uma planta demasiado caprichosa. E de facto, se semear na primavera, a germinação é fraca. Mas o segredo, mais uma vez, está no frio. A lavanda é uma planta de regiões quentes, mas as suas sementes necessitam de um período de arrefecimento para acordar. Semear em janeiro, num recipiente coberto de neve, imita na perfeição as condições naturais das suas montanhas de origem. O processo é simples. Pegue num recipiente com bons furos de drenagem, encha-o com terra solta, espalhe as sementes de lavanda pela superfície, cubra-as ligeiramente com areia ou um pouco mais de terra e, por cima, adicione uma boa camada de neve. É só isto. Depois coloque este recipiente no jardim, dentro do monte de neve. Quando a primavera chegar, a neve derreterá, hidratará o solo, e os minúsculos rebentos de lavanda surgirão por conta própria, sem grandes trabalhos ou complicações. Este é o método mais fácil para conseguir uma grande quantidade de pés de lavanda a um custo irrisório. Que tal dar um toque de verdadeira realeza ao seu jardim? Estamos falando do Delphinium. As suas hastes majestosas, cobertas de flores nos tons azul, celeste e violeta, transformam-se no ponto focal de qualquer canteiro. Mas aqui está o dilema. As sementes de Delphinium,
perdem a viabilidade muito rapidamente se forem armazenadas no calor. Ao comprá-las na primavera, corre o risco de obter apenas algumas mudas fracas de um pacote inteiro. Portanto, deve semeá-las o mais rápido possível após a colheita, ou, como alternativa, exatamente no inverno. A semeadura em janeiro é a solução perfeita para o Delphinium. O frio preserva a vitalidade das sementes e, ao mesmo tempo, realiza a estratificação necessária. A técnica é a mesma: recipiente, substrato, sementes espalhadas na superfície e, em seguida, levá-las para a neve ou para um local muito frio. Um ponto crucial: não enterre as sementes. Elas precisam de luz para germinar. Basta pressioná-las levemente no solo, e na primavera, aguarde o surgimento de plantas robustas e resistentes, que já no ano seguinte o presentearão com as primeiras florações, mesmo que ainda não sejam as mais exuberantes. Quem é que nos anuncia a chegada da primavera? Claro que é a prímula. Estas florzinhas vibrantes e alegres desabrocham logo no início da estação, muitas vezes quando a neve ainda está no chão. Mas para que elas nasçam tão fortes e precocemente, precisamos dar-lhes uma pequena ajuda. As sementes da prímula são bem pequenas e teimosas para germinar. Elas precisam de uma estratificação fria e prolongada, sem falta. Se você as semear logo em janeiro, estará lhes dando uma enorme vantagem. Elas passarão por um preparo natural, absorverão a água do degelo e vão germinar exatamente no momento certo. Para a semeadura, o ideal é usar bandejas ou vasos mais rasos. Espalhe as sementes sobre o substrato úmido. Não é preciso cobrir com terra. Tampe o recipiente com uma tampa ou plástico filme e coloque-o diretamente debaixo da neve. Na primavera, assim que os brotos aparecerem, você deve ficar atento para que o sol forte não os queime. O ideal é manter o recipiente com as mudinhas em um local de meia sombra. Dessa forma, você garantirá um canteiro inteiro repleto dessas encantadoras primeiras flores da primavera. E agora, vamos falar de uma planta para os verdadeiros apreciadores, a genciana. A sua cor azul puríssima e vibrante, muitas vezes chamada de azul genciano, dificilmente deixa alguém indiferente. Mas conseguir cultivá-la a partir das sementes, isso é um verdadeiro desafio. A genciana é notoriamente exigente, e a principal causa de insucesso é quase sempre a estratificação feita de forma errada. As sementes dela precisam não apenas de frio, mas sim de uma alternância rigorosa entre períodos de frio e de calor. E sabe o que é que faz este trabalho na perfeição? A própria natureza. Semear em janeiro, debaixo da neve, cria o cenário ideal. Os degelos e as geadas de inverno alternadas são exatamente o ciclo de que as sementes da genciana precisam para despertar. Confie em mim. Nenhum frigorífico consegue reproduzir com a mesma precisão estes ciclos naturais. Portanto, se há muito que sonha em ter este tesouro alpino no seu jardim, janeiro é a sua oportunidade. Apenas confie na natureza, e ela fará o trabalho difícil por si. Agora, vamos falar de uma planta famosa, não apenas pela sua beleza, mas também pelos seus benefícios: a equinácea. Suas flores grandes, parecidas com margaridas e com o centro saliente, enfeitam o jardim desde a segunda metade do verão até a primeira geada. Além disso, ela é um poderoso estimulante imunológico. Cultivar equinácea a partir de sementes é bastante simples, desde que você saiba um segredo. Sim, é isso mesmo. Ela também precisa de estratificação a frio. Claro, ela pode até germinar se for semeada na primavera, mas a taxa de germinação será bem menor e as mudas mais fracas. Semear em janeiro, sob a neve, garante um resultado de quase 100%. As sementes de equinácea passarão por um processo de endurecimento, ganharão força e, na primavera, produzirão mudas robustas e uniformes. Essas plantas estarão inicialmente adaptadas às condições do seu jardim e não temerão as geadas tardias.
Consequentemente, elas desenvolverão rapidamente um sistema radicular forte e florescerão em todo o seu esplendor. Quer dar um toque de cor vibrante e ardente ao seu jardim? Então, a gailárdia é a escolha certa para si. Esta flor, que se assemelha a um pequeno sol, floresce incessantemente durante todo o verão, estendendo-se até ao outono tardio. É incrivelmente tolerante à seca e de baixa manutenção, o que a torna perfeita para jardins onde nem sempre é possível regar com regularidade. As sementes de gailárdia não necessitam de estratificação obrigatória. No entanto, a experiência de muitos jardineiros mostra que, após um período de frio, germinam de forma muito mais uniforme e rápida. Semear em janeiro é o que chamamos de método fácil ou preguiçoso, que o liberta de preocupações extra na primavera. Basta semear as sementes num recipiente e esquecer-se delas até a chegada da primavera. A ação natural do frio e da umidade fará o seu trabalho. O resultado será obter plantas mais robustas, menos suscetíveis a doenças, que suportarão facilmente o transplante para o local definitivo, e a floração, que começa logo no primeiro ano, irá encantá-lo até aos primeiros frios e até a chegada da neve. Não podemos ignorar a beleza dos encantadores sinos, as campânulas, especialmente as espécies perenes, como a campanula carpática ou a de folha de pessegueiro. São flores delicadas e tocantes que trazem uma atmosfera de romance e aconchego ao jardim. As sementes são minúsculas e, para germinar, precisam de luz e, claro, de estratificação a frio. Semear estas plantas dentro de casa, por exemplo, dá muito trabalho. Temos que controlar a umidade, garantir que não sequem e fornecer iluminação complementar. A sementeira de inverno, feita em janeiro, resolve todos estes problemas de uma só vez. A técnica é simples. Semeia-se superficialmente sobre um substrato compactado e coloca-se o recipiente debaixo da neve. O cobertor de neve protege as sementes miúdas do ressecamento e de serem levadas pelo vento. A água do degelo irá pressioná-las suavemente contra o solo, garantindo um contacto perfeito. No final, na primavera, terá um verdadeiro tapete de pequenos rebentos, que só precisam ser cuidadosamente transplantados. Este é o método mais fiável para multiplicar estas belas plantas perenes. Acha mesmo que o jardim tem de ficar sem graça no outono? Pois desengane-se. Se semear ásteres perenes em janeiro, em setembro e outubro, o seu jardim transforma-se num verdadeiro fogo de artifício de tons lilazes, rosa e violeta. Os ásteres da Nova Inglaterra e da Nova Bélgica são a maneira perfeita de encerrar a temporada de jardinagem. As suas sementes necessitam de um período de arrefecimento para garantirem uma boa germinação. É claro que pode optar pela estratificação no frigorífico, mas para que complicar? Semear num recipiente, debaixo da neve, é simples, natural e altamente eficaz. As plantas cultivadas desta forma, que podemos chamar de espartana, tornam-se muito mais resistentes a doenças e aos caprichos do clima. Estas plantas desenvolvem o sistema radicular mais rapidamente e logo no segundo ano transformam-se em arbustos exuberantes, com florações abundantes que o irão encantar por muitos anos. Agora, vamos desviar o foco das flores e concentrar-nos na horta. Acha que ainda é muito cedo para os legumes? Não para todos. Peguemos, por exemplo, no aipo de raiz, ou aipo-bola. É um legume muito nutritivo, mas também bastante exigente. As suas sementes são revestidas por óleos essenciais que dificultam imenso a germinação. Demoram muito tempo a brotar e são muito relutantes. Para acelerar o processo, normalmente temos de as demolhar, lavar, pôr a germinar. Que trabalheira! Mas há uma maneira mais simples de o fazer. Semear as sementes em janeiro, debaixo da neve. Durante os meses de inverno e primavera, o frio e a água do degelo farão o trabalho por si. Vão quebrar a camada exterior de óleo,
acordar o embrião, e na primavera terá uma germinação uniforme e robusta. Estas plântulas serão muito mais fortes e resistentes do que aquelas que cresceram dentro de casa, no parapeito da janela. Estarão temperadas e prontas para lidar com qualquer surpresa meteorológica. É a melhor forma de garantir uma colheita precoce e abundante deste valioso tubérculo. Vamos dar continuidade ao nosso tema da horta. Temos mais 2 candidatos excelentes para a semeadura de janeiro: o alho poró e a cebola cultivada a partir da semente, aquela que é semeada para ser colhida em uma única estação. Ambas as variedades têm um ciclo de crescimento bem longo. Para garantir uma boa colheita, o ideal é que você faça a semeadura o mais cedo possível. O normal é que as pessoas esperem até fevereiro para fazer as mudas, ocupando aquele espaço precioso nos parapeitos da janela. Mas podemos ser mais inteligentes. Semeie-os em janeiro, usando caixas ou contêineres, e deixe-os na estufa, ou se o clima for muito frio, simplesmente os coloque sob a neve. As sementes de cebola e alho poró aguentam o frio perfeitamente, e essa semeadura super antecipada lhes dá uma enorme vantagem de tempo. Na primavera, assim que a neve derreter e o solo aquecer um pouco, você já terá mudas robustas e prontas para o transplante. Elas estarão fortes, saudáveis e vão se adaptar maravilhosamente bem ao canteiro definitivo. Dessa forma, você economiza espaço dentro de casa e garante uma colheita bem mais precoce. Que tal falarmos sobre vegetais e verduras perenes? Aqueles que plantamos uma única vez e podemos colher por muitos anos seguidos. Estamos a falar da azeda e do ruibarbo. Estas culturas são das primeiras a oferecer-nos verduras frescas na primavera, justamente quando o nosso corpo mais anseia por vitaminas. O frio também é extremamente benéfico para a germinação das suas sementes. Semear debaixo da neve em janeiro é uma excelente forma de garantir plantas fortes e saudáveis. Pode semeá-las diretamente no local definitivo, se já souber onde vão ficar, ou pode usar um recipiente para fazer o transplante mais tarde. O frio do inverno fará o seu trabalho e, na primavera, verá uma germinação vigorosa. As plantas cultivadas desta forma serão robustas, com um sistema radicular bem desenvolvido, e já no primeiro ano lhe darão uma pequena colheita. A partir do segundo ano, poderá desfrutar plenamente das folhas e pecíolos frescos e suculentos para as suas sopas e tortas primaveris. E não nos podemos esquecer das nossas queridas ervas aromáticas. Muitas delas, principalmente as perenes, reproduzem-se lindamente com a sementeira feita no pico do inverno. Tomemos como exemplo a hortelã, a cidreira, os orégãos ou a monarda. As suas sementes são minúsculas e beneficiam imenso da chamada estratificação a frio. Ao semeá-las logo em janeiro, poupa-se a imensas dores de cabeça na primavera. Basta preparar um recipiente com terra leve, distribuir as sementes uniformemente pela superfície, cobri-las levemente com neve, se tiver, e deixá-lo no jardim. A própria natureza encarregar-se-á da rega e do fortalecimento. Na primavera, terá uma série de plantinhas minúsculas, mas com uma vitalidade incrível. Este método é excelente se o seu objetivo é criar um grande canteiro aromático ou cobrir uma área considerável com estas ervas. Cultivar esta quantidade de plântulas num parapeito da janela seria muito complicado, mas esta sementeira de inverno torna a tarefa fácil e até prazerosa. Para garantir que sua experiência seja um sucesso total, vamos agora falar sobre os erros mais comuns que você pode evitar. O erro número 1 é a escolha inadequada das culturas. É crucial entender que a semeadura de outono ou inverno não serve para todas as plantas. Basicamente, esse método é ideal para sementes que necessitam de estratificação ou para culturas resistentes ao frio com um longo ciclo de desenvolvimento. Não tente semear culturas que amam o calor, como tomates, pimentas ou pepinos, em janeiro. As sementes simplesmente apodrecerão na terra fria.
Sementes de germinação muito rápida, como rabanetes ou alfaces, também não são adequadas para este método. Elas podem brotar durante um degelo no meio do inverno e morrer instantaneamente com o retorno das geadas. Leia sempre atentamente as instruções na embalagem das sementes. Se encontrar as palavras "requer estratificação", encontrou o seu candidato ideal. Um segundo erro comum é errar na profundidade de plantio e na cobertura. Lembre-se de uma regra simples. No inverno, plantamos exatamente como faríamos na primavera. A profundidade ideal deve ser de, aproximadamente, 3 vezes o diâmetro da semente. Sementes plantadas muito fundo talvez não consigam brotar na primavera e chegar à superfície. Já as que ficam muito rasas, ou na superfície, correm o risco de serem comidas pelos pássaros ou levadas pela água do degelo. E quanto à cobertura de neve, você não precisa enterrar o recipiente no monte de neve mais fundo. Uma camada de 15 a 20 centímetros é mais do que suficiente. Isso basta para proteger as sementes contra o ressecamento e as mudanças bruscas de temperatura. Se o inverno for seco, sem neve, basta colocar os recipientes num local protegido do vento, como uma estufa ou debaixo de um abrigo, e caso neve, adicione neve periodicamente sobre eles. A terceira falha, e que muitos ignoram, é a falta de drenagem nos recipientes. Este é, sem dúvida, o ponto mais crucial. Na primavera, a neve vai derreter, e se essa água não tiver para onde escoar, as suas sementes ficarão num pântano e simplesmente apodrecerão. Por isso, antes de colocar a terra, certifique-se de que o fundo do seu recipiente ou caixa tem furos de drenagem suficientes. Se não houver furos, não seja preguiçoso. Faça-os você mesmo com uma furadeira ou até mesmo com um prego aquecido. Esta simples ação salvará as suas futuras plantas. Também é essencial usar o substrato correto. Ele precisa ser solto, leve e permeável. A terra de jardim pesada pode compactar-se durante o inverno e ficar dura como uma rocha, impedindo que os brotos mais delicados consigam nascer. O quarto erro é negligenciar as suas sementeiras na primavera. As sementeiras de janeiro não se enquadram no lema "plantar e esquecer". Assim que a neve começar a derreter, os seus recipientes ficarão expostos na superfície. Nesse momento, é crucial monitorizar a umidade. O sol forte da primavera e o vento podem secar rapidamente o pequeno volume de substrato nos recipientes, e as plântulas delicadas acabarão por morrer. Verifique as suas sementeiras regularmente. Se o substrato estiver seco, faça uma rega cuidadosa. Além disso, é necessário proteger os rebentos que já apareceram da luz solar direta, que pode queimá-los ou danificá-los. O ideal é mudar os recipientes para um local luminoso, mas com sombra parcial, ou seja, semi-sombreado, e não se demore a fazer a repicagem. Assim que as plântulas tiverem o primeiro par de folhas verdadeiras, pode transplantá-las para vasos individuais ou diretamente para o solo, caso o clima o permita. Agora, uma pequena dica profissional que pode tornar sua semeadura de inverno ainda mais eficiente. Use o chamado método do bolo em camadas. No fundo do recipiente, você coloca a camada de drenagem. Em seguida, adicione um substrato nutritivo e aerado, deixando uns 3 ou 4 centímetros da borda. Compacte-o bem e regue abundantemente. Depois, espalhe as sementes. E por cima, em vez de cobrir com terra, coloque uma camada de neve limpa, com alguns centímetros de espessura, e aperte-a suavemente. Desta forma, leve o recipiente diretamente para o exterior. Qual é a vantagem? Ao derreter lentamente, a neve irá hidratar o solo de forma muito delicada e uniforme, e ainda vai puxar as sementes para a profundidade ideal. Isso cria condições perfeitas para a germinação, o mais próximo possível das condições naturais. Este método é excelente, especialmente para sementes muito pequenas ou pulverulentas.
Há outro aspecto crucial que deve ter em mente: a marcação. Imagine o seguinte: na primavera, terá dezenas de vasos cheios de rebentos verdes idênticos. Como é que saberá qual é a lavanda e qual é o delfínio? Durante o inverno, as etiquetas de papel desfazem-se com a umidade, e as letras escritas a marcador no plástico acabam por desvanecer com o sol. Por isso, utilize métodos de marcação fiáveis. O ideal são as etiquetas de plástico, onde a inscrição é feita a lápis simples. A água não o lava e ele não desvanece. Ou pode usar um marcador permanente, desde que seja específico para uso exterior. Não se esqueça de identificar não só o nome da planta, mas também a data da sementeira. Isto ajudá-lo-á a analisar a sua experiência no futuro e a aprender com os erros cometidos. Acredite, esta simples precaução irá poupar-lhe muitas dores de cabeça na primavera. E por fim, mas não menos importante, não tenha medo de experimentar. A jardinagem não é uma ciência exata, é um processo criativo. As informações nos pacotes de sementes são apenas orientações, não uma regra rígida a ser seguida. Tente fazer a semeadura de inverno com plantas que você normalmente só semearia na primavera, mas que são tolerantes ao frio. Por exemplo, a viola, as margaridas, os miosotes, ou até mesmo algumas variedades de cenoura e salsinha. Quem sabe você não faz descobertas surpreendentes? Divida as sementes do mesmo pacote em duas partes. Semeie uma parte no auge do inverno, debaixo da neve, e a outra, como de costume, na primavera, para as mudas. E depois, compare os resultados. Quais plantas nasceram mais fortes, mais resistentes? Quais floresceram mais cedo? Essa experiência própria é inestimável, e é ela que transforma um jardineiro casual em um verdadeiro guru do jardim. Então, vamos recapitular. Janeiro não é tempo de hibernar, mas sim uma excelente oportunidade para lançar as bases do nosso futuro jardim. A sementeira de inverno não é apenas uma forma de economizar espaço nos parapeitos das janelas, é a chance de cultivar plantas fortes, saudáveis e mais resistentes, que estarão perfeitamente adaptadas ao clima do seu terreno. Vimos juntos uma lista completa de lindas flores, vegetais e ervas que estão apenas esperando para serem semeadas, até mesmo direto na neve. Da aquilegia e lavanda ao aipo e alho-poró, a natureza fará a maior parte do trabalho por você, sem complicações. O mais importante é lembrar das regras básicas, escolher as culturas certas, garantir boa drenagem, fazer uma marcação confiável e prestar atenção à germinação na primavera. Espero que este vídeo o tenha inspirado a olhar para a jardinagem de inverno com novos olhos. Muito obrigado por assistir até o fim. Se achou este conteúdo interessante e útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Já experimentou a sementeira de inverno? Compartilhe suas experiências, sucessos ou até mesmo fracassos nos comentários. Vamos discutir e aprender juntos. Até a próxima!